Olá, aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com você, professor Wagner? E a gente vai trabalhar essa semana um pouco de um assunto relacionado a movimento retilíneo uniforme aplicado à ultrapassagem de corpos. Exatamente, esse vai ser o nosso assunto dessa semana. E para isso, eu preciso lembrar contigo algumas coisas relacionadas a movimento retilíneo e uniforme. Vamos lá. A gente vai trabalhar aqui então, gente, um pouquinho desse tipo de movimento retilíneo uniforme para a gente verificar como que isso funciona, tá? Nessa ideia de movimento, a gente vai trabalhar com a seguinte relação. Veja comigo. Movimento retilíneo uniforme equivale a gente dizer que é um movimento onde a gente tem uma velocidade constante. Então, essa é a aplicação prática desse tipo de movimento. A velocidade não varia com o tempo. A velocidade é constante, tá? Até aí tudo bem, né, cara? Tranquilo. E aí, o que a gente pode verificar em relação a esse tipo de movimento? Bom, nesse tipo de movimento com a velocidade sendo constante, tá? A gente vai trabalhar num desenho desse tipo de movimento, falando do movimento em linha reta e tentar descrever o gráfico, né? E a função que determina esse tipo de movimento. E através disso, a gente vai analisar algumas características importantes dentro da ultrapassagem. Então, gente, dentro desse tipo de movimento, a gente tem alguns elementos importantes. S, que vai representar posição, tá? Então, para a gente poder analisar o movimento de um corpo, a gente precisa de duas posições específicas. Quais? A posição final e a posição inicial. Essa posição inicial vai depender do quê? Vai depender da origem do movimento, ou seja, vai depender do referencial adotado. Então, é importante em física você sempre se habituar a analisar que para se ter movimento precisa ter um referencial. A partir deste referencial, gente, que a gente chama de referencial inercial, que poderia ser um poste, por exemplo, a gente começa a analisar o movimento em si, certo? Então vamos pensar essa bolinha azul aqui, ela está nesse referencial e eu vou chamar essa posição inicial dela de 0, ok? Essa bolinha ela pode passar a se movimentar com velocidade constante, para frente, ok? Até um determinado ponto. Quando ela chega nesse ponto, essa daqui vai ser a posição final dela. Percebe-se que esse movimento precisou de um intervalo de tempo para acontecer. Então a gente diz que, para se desvendar e saber qual a posição final desse corpo em função do tempo, a gente precisa conhecer a sua posição inicial, precisa conhecer a sua velocidade e também quanto tempo esse movimento ocorreu. Aí você vai ter o que a gente chama de função horária da posição, beleza? E a partir dessa análise de função horária da posição que a gente vai analisar esse tipo de sistema acontecendo. Então, eu quero te convidar a vir na lousa comigo, que a gente vai ver um exercício, um probleminha de ultrapassagem acontecendo. E vamos ver como que a gente pode resolver esse tipo de situação, beleza? Então vamos transitar lá para a lousa, pessoal, beleza? E vamos verificar como que esse movimento acontece. Então olha só, pessoal, ultrapassagem, tá? Eu tenho um corpo aqui, corpo A, posição inicial. A gente vai representar essa posição inicial igual a 0, porque é a origem do movimento, porque eu vou adotar aqui um referencial, poderia ser aquele poste que a gente tinha falado. Então esse referencial vai ser 0, tá? A partir desse referencial igual a 0, a gente vai verificar a relação dos dois corpos. E aí a gente tem a ultrapassagem. Perceba que os dois corpos estão no mesmo sentido, eles estão indo para o mesmo sentido. E aí vai ter essa ultrapassagem. O corpo mais rápido está atrás, óbvio. E aí a gente vai verificar como que isso acontece. O que a gente pode fazer? A gente tem duas possibilidades. Eu posso escrever a função posição para cada um desses corpos, certo? E aí igualar essas duas funções. Então a gente poderia fazer assim, ó. S igual a S0 mais VT. Então vamos verificar algumas características. A posição final do corpo A é igual à sua posição inicial, que é 0, mais a sua velocidade, que é 30, vezes o tempo. A posição final do outro corpo, que é o corpo B, seria, posição final é igual à sua posição inicial, e perceba que ele está a 500 metros de distância. Então a sua posição inicial é 500 metros, ok? Então vou colocar 500, mais a sua velocidade, que nesse caso é 25, vezes o tempo. Essa é a posição final de B.
Pessoal, quando a gente fala de encontro, né, de um exercício de encontro, a gente vai ter que analisar esse encontro acontecendo aonde? No mesmo local, né? Então a gente vai pensar nesses dois corpos chegando no mesmo local em comum. Então a gente faz assim, ó, posição final do corpo A tem que ser igual à posição final do corpo B. Qual é a equação da posição do corpo A? 30t. Porque aquele zero lá não interfere mais no movimento. 30 vezes t, que é igual à posição final do corpo B, que é 500 mais 25t. 500 mais 25t. A gente pode isolar os elementos que têm tempo junto com eles. Então eu vou colocar aqui, ó, 30t. O 25 que está positivo vai passar negativo. Menos 25t é igual a 500. Feito isso, moçada, 30t menos 25t vai dar 5t. Isso é igual a 500. Pronto. Feito essa equação, a gente consegue verificar quanto que é o tempo. O momento que ocorre essa ultrapassagem. E o tempo aqui seria quanto? 500 dividido por 5, que vai dar 100. 100 o quê? Segundos que é a unidade de medida de tempo. Então esses dois corpos levam 100 segundos para se encontrarem. Certo? Mas aonde ocorre, né? Em que local ocorre essa ultrapassagem? Aí a gente pode usar a equação do corpo que estava na origem, que é 30t, que é a equação do corpo A, e substituir esse valor. A posição final dele seria 30 vezes 100. 30 vezes 100, gente, isso aqui vai dar uma posição de 3.000 metros. Ou seja, em 3.000 metros ocorre essa ultrapassagem. Tá, professor? Mas, nossa, muita conta, né? Muita conta mesmo. Como que a gente pode arrumar esse exercício e trabalhar dele com uma forma mais simples? Para isso, eu vou ensinar para vocês um conceito chamado velocidade relativa. Velocidade o quê? Relativa. O que seria a velocidade relativa, pessoal? A velocidade relativa está relacionada ao quê? A velocidade que um tem a mais do que o outro, certo? A diferença entre as velocidades. Então a gente vai fazer exatamente isso. Velocidade relativa, nesse caso que eles estão no mesmo sentido, eu vou fazer que a velocidade relativa é a velocidade de A menos a velocidade de B, certo? Nesse caso, então, gente, certo? Quando os corpos estão no mesmo sentido, a gente calcula dessa forma, beleza? E olha só, a velocidade relativa seria, nesse caso, 30 menos 25. Quanto que é 30 menos 25? Dá 5, né? Então, a velocidade relativa ali é de 5 metros por segundo. Pronto. Se a gente sabe que a velocidade relativa é de 5 metros por segundo e eu tenho que me deslocar 500 metros para ultrapassar outro corpo, eu uso essa equaçãozinha aqui, ó, d, v, t. A distância é 500 metros. A velocidade é de 5. Quanto que é o tempo? Se eu for calcular esse tempo vai ficar igual a 100, que é exatamente o que a gente tinha encontrado lá em cima. Tempo igual a 100 segundos. Mas de uma maneira muito mais simples, né? O que a gente fez? Eu fiz nesse sistema, então, VA menos VB. Isso daqui é o que a gente chama de velocidade relativa. Então, VA menos VB é o que a gente vai chamar de velocidade relativa nesse sistema, certo? E aí a gente consegue achar o tempo de ultrapassagem. Depois, é só multiplicar esse tempo pela velocidade do primeiro carinha lá. E aí você vai descobrir a distância onde isso vai acontecer. Tempo vezes a velocidade, que é 30 vezes 100, que vai dar 3.000 metros. Então percebe que por velocidade relativa você consegue simplificar a resolução do mesmo exercício. Você consegue fazer de uma maneira muito mais tranquila, muito mais simples, a mesma resolução. Que você tenha entendido a nossa resolução e espero que você tenha aprendido aí um pouquinho de ultrapassagem neste exercício. Se você gostou desse vídeo, claro, faça as atividades abaixo. E não esqueça de continuar estudando. Mantenha sempre o foco. Um abraço e até a próxima aula.